Pessoal, muitas pessoas já ouviram falar ou conhecem alguém ou elas próprias sofrem com os efeitos do glaucoma. É uma doença que ela precisa de cuidado importante, acompanhamento com os especialistas. E nós vamos falar mais a respeito desse assunto aqui no nosso Jornal do Piauí, com a ajuda do Dr. Samuel Gonçalves, ele que é presidente da Sociedade Piauiense de Oftalmologia. Dr. Samuel, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos assistem e escutam aqui na Cidade Verde. Bom, primeiro vamos falar para aquelas pessoas que ainda não conhecem. O glaucoma, ele é exatamente o quê, doutor Samuel? Muito bem. O glaucoma é uma doença crônica. Quando a gente fala em doença crônica, a gente fala uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, que acomete o fundo do olho, uma estrutura chamada nervo óptico, que leva a mensagem até o lobo occipital, uma parte do cérebro que processa a visão. Tá. Quando o senhor fala a respeito de fundo do olho, você está falando de estruturas que a gente não consegue ver a olho nu. Não, apenas o oftalmologista. Por isso é importante também. Sim, o glaucoma, por ser uma doença crônica, você deve sempre procurar seu oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. É muito importante fazer o exame preventivo. O oftalmologista, claro, faz o óculos, mas examina o olho por inteiro, o fundo do olho, as estruturas que estão lá no fundo do olho. Então, a gente preconiza, no caso do glaucoma, o paciente, pelo menos, a partir dos 40 anos, fazer um exame anual. A partir dos 40 anos? Fazer um exame anual independente de qualquer fator de risco. Estou enxergando bem, mas é importante. Não, isso é muito importante. É excelente pergunta. A pessoa pode estar enxergando absolutamente normal, mas ter as lesões, as estruturas modificadas no fundo do olho e ter a visão aparentemente normal. Mas quando a gente faz alguns exames delicados, de ver a estrutura do nervo óptico, o campo visual, retinografia, a gente consegue identificar já as lesões iniciais. Quando tratado inicialmente, a pessoa vai ter uma visão boa durante toda a vida. E qual é a consequência para quem não trata, doutor? Bem, infelizmente, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível, Gelson, do mundo. E é considerada a segunda maior causa de cegueira, independente de ser irreversível ou não. Então, se a pessoa não vai ao oftalmologista, ela pode chegar numa fase muito tardia e, infelizmente, levar à cegueira. Então, pode perder a visão? Pode perder a visão. A visão começa a ser perdida pelas laterais do campo visual até chegar à visão central. Esse é outro grande problema, porque a pessoa não sente nada, é uma doença traiçoeira, assintomática, não sente que está perdendo a visão e, por vezes, a gente encontra no consultório uma pessoa que com 60, 70 anos é a primeira consulta da vida com o oftalmologista. Olha só, isso é importante, né? Manter essa regularidade numa visita médica. Agora, o senhor falou que ela começa de forma periférica, vai perdendo a visão. É possível interromper esse processo? É possível interromper ou lentificar o processo de forma que você consiga viver seus 125, 150 anos e não perder a visão. Isso é possível. Ou seja, mesmo que perca uma parte, mas identificou, já começa o tratamento. Isso. O tratamento feito... Existem drogas que você pode usar, colírios, né? No local, no olho, e também existem alguns procedimentos cirúrgicos menos invasivos, hoje com laser, outros minimamente invasivos, que a gente consegue conter a progressão da doença, é assim que a gente fala. E aí, a avaliação que os médicos fazem define qual é o tratamento melhor ou sempre... Isso vai depender de cada paciente e da avaliação do oftalmologista. Muito bem, é muito importante isso. Outra questão, doutor, quem tem glaucoma, ele se manifesta necessariamente nos dois olhos ao mesmo tempo? Excelente pergunta. Por definição, glaucoma é uma doença bilateral e assimétrica. Ou seja, tem nos dois olhos, só que um olho vai na frente do outro. Os dois olhos necessariamente vão ter glaucoma. Glaucoma significa necessariamente problemas na pressão intraocular? Outra pergunta excelente. Vamos lá. Nós temos vários fatores de risco. A população entende o glaucoma como sendo a doença da pressão do olho, é assim que se fala. Por quê? Porque o único fator de risco modificável é a pressão intraocular. Então, você vai ver a estrutura do olho, vai aferir a pressão intraocular e, diante de todo o conjunto, você vai colocar um tratamento adequado para aquele paciente. Então, a pressão do olho é muito importante no tratamento do glaucoma. A pessoa chega, está com a pressão estatisticamente um padrão um pouco acima, nós vamos usar os colírios exatamente para levar essa pressão um pouco mais para baixo,
para afetar menos lá a cabeça do nervo óptico. Quais são as razões do glaucoma? É genético? Existem predisposições? O que é que tem que se preocupar mais com a possibilidade dessa? Vamos lá. Bem complexo também. O glaucoma é uma doença multifatorial, ou seja, vários fatores, onde está envolvida a história familiar, a raça, a idade, às vezes doenças associadas. Não é uma receita de bolo, não é tão simples assim. Mas o que a gente pode falar é que você procurando o oftalmologista, ele vai conseguir fazer o melhor tratamento e, se não interromper, fazer a progressão ser lentamente e você ter uma vida absolutamente normal. Então a prevenção mesmo é a visita médica. A visita oftalmológica anual. Se você tem um fator de risco familiar, por exemplo, que é muito importante, um tio, um avô, que perdeu visão, por que a gente fala assim? Antigamente, as pessoas tinham menos acesso ainda ao oftalmologista. Então, uma pessoa que perdeu visão, um vovozinho que faleceu com baixa visão, vá ao oftalmologista. Poderia ser um glaucoma. Então, se a pessoa tem um fator de risco na família, pode ir até antes dos 40 anos. Importantíssimas essas dicas. Qual é a rotina de quem tem glaucoma? Anual, se for um glaucoma controlado, e dependendo se for um glaucoma mais agressivo ou um glaucoma onde a gente fala que a escavação, uma estrutura do nervo óptico que tem uma escavação é maior, pode ser de 6 e até de 4 em 4 meses. Gente, queria agradecer ao Dr. Samuel, muito obrigado pela participação aqui. Samuel Gonçalves, presidente À disposição sempre. da Sociedade Piauiense de Oftalmologia. Muito bom conversar com o senhor e alertar as pessoas sobre a importância dos cuidados e a prevenção contra o glaucoma. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito boa tarde para o senhor.